Gente, sancionada a chamada Lei do Superendividamento. Muitas pessoas me pedindo para falar sobre esse tema. Vamos pegar como base uma matéria publicada no portal da Câmara dos Deputados, em que diz o seguinte: sancionada a lei com ações contra superendividamento de consumidores. A nova lei proíbe propagandas de empréstimos do tipo, abro aspas, sem consulta ao SPC, fecho aspas, e obriga financeiras a informar o custo total do crédito. Perceberam, pessoal? Muito importante. Então, quando você vir um anúncio do tipo, é empréstimo sem consulta ao SPC e Serasa, não pode mais. Essa propaganda agora ela é proibida. Bem como informar o custo total do crédito. Isso é um problema. Você financia um bem, um veículo, um imóvel, a pessoa só quer te falar quanto você vai pagar por mês de prestação. Não fala, não informa o quanto você irá pagar como valor final. E isso tem um propósito muito claro, que é a venda com juros absurdos. Você paga o valor 2, 3 vezes a mais do que de fato era para pagar, justamente porque essas informações não ficam claras e aí você acaba achando que está fazendo um bom negócio. A pedido do consumidor, o juiz pode iniciar a repactuação de dívidas com credores. Vejam, já está em vigor esta lei, entrou em vigor na última sexta-feira, dia 2, o número da lei, 14.181 de 2021. Esta lei, ela atualiza o Código de Defesa do Consumidor para incluir regras de prevenção ao superendividamento dos consumidores, notadamente os aposentados, né? E prevê audiências de negociação entre credor e devedor. Sobre esse ponto específico, eu vou deixar o link deste site para vocês, o mapa da advocacia bancária, que trata exatamente dessa audiência. Você irá compreender melhor como transformar a sua carreira e seus honorários com o direito bancário do zero. A inscrição é gratuita, você não precisa pagar nada. Vou deixar o link aí na descrição, a fim de que vocês conheçam melhor esse curso. Mesmo você não sendo advogado, eu recomendo que você faça esse curso. É muito importante porque a lei acaba de entrar em vigor, ok? E eles tratam muito bem desse tema aqui, ó, das audiências de negociação entre o credor e o devedor. A lei também cria instrumentos, tudo isso você irá aprender no curso, instrumentos para conter abusos na oferta de crédito a idosos. Prestaram atenção aqui? Abusos na oferta de crédito a idosos e vulneráveis. Nós temos um problema muito grande aqui com o nosso público, né, que são majoritariamente beneficiários, pensionistas, aposentados e pensionistas do INSS. Recebo com muita frequência essas denúncias. Então, é importante que você conheça essa lei. Nós vamos esmiuçá-la, mas é importante que você já tenha os conhecimentos iniciais aqui, que você agora está protegido. Tem uma lei para te proteger, você aposentado, aposentada, pensionista do INSS. O texto considera superendividamento, abro aspas, a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. Fecho aspas aqui. As instituições financeiras não querem saber se você vai comprometer 100% da sua renda. Elas ficam ofertando empréstimos a qualquer custo, quando não disponibiliza
na sua conta de forma automática para que você utilize sem haver solicitado o empréstimo e com isso passa a descontar todo o seu rendimento. Então, com essa lei, agora reforça que isso é proibido, não pode acontecer. Aliás, já era antes no Código de Defesa do Consumidor, né? A pessoa que disponibiliza algum produto ou serviço para você utilizar sem que você tenha solicitado, como é o caso do empréstimo, o legislador entende que essa instituição prestadora de serviço, seja financeira ou qualquer outro tipo de instituição, está te franqueando, né, te dando um produto ou serviço para degustação. Por isso, quando cai o dinheiro na sua conta sem que você tenha solicitado um empréstimo, você deve utilizar sim, você deve utilizar e não pagar porque você não solicitou. Com essa lei fica ainda mais clara essa situação. É importante que vocês saibam disso. O foco da lei são os consumidores que compram produtos ou contratam crédito em instituições financeiras, mas ficam impossibilitados de honrar as parcelas por desemprego, doença ou outra razão. Perceberam, gente? Muito importante que vocês tomem conhecimento. Eu vou esmiuçar essa lei durante essa semana aqui com vocês. A nova lei prevê as seguintes medidas. Prestem atenção aqui. Torna direito básico do consumidor a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento preservado o mínimo existencial. Né? Um princípio aqui do direito social, notadamente do direito previdenciário, o mínimo existencial. Você precisa do mínimo para existir, para sobreviver. Isso é utilizado muito em argumentos e teses jurídicas a fim de convencer os julgadores de que a ação que envolve o ramo do direito, do seguro social, o direito previdenciário, está calcada, está com base aqui no mínimo existencial, a fim de convencer o julgador de que ele deve deferir certos pedidos, inclusive com antecedência, antes do julgamento do mérito, porque estamos tratando aqui do mínimo existencial. Outra medida é tornar nula cláusula. Vejam, você vai anular o contrato aqui, preste atenção. Torna nula cláusulas contratuais de produtos ou serviços aqui bancários, tá? Empréstimo é um serviço bancário, financeiro que limitem o acesso ao poder judiciário. Eles colocam cláusulas, geralmente bem escondida no meio do contrato, impedindo que você entre com uma ação de ressarcimento ou questione na justiça. Então, a nova lei agora traz, né, a nulidade dessas cláusulas contratuais que dificulte ou limite o seu acesso ao poder judiciário, porque isso é um princípio constitucional, está em nossa Constituição, né, que o poder judiciário não pode criar qualquer barreira para ser acessado pelo cidadão. O cidadão não pode ter qualquer dificuldade de acessar o poder judiciário. Por que ia ter uma cláusula contratual que ia fazer isso, se a Constituição permite? Então, a lei, de forma muito acertada, traz isso agora, de que a cláusula que prevê isso, essa dificuldade do cidadão acessar o poder judiciário, será nula, né? Acessar ou impeça o restabelecimento integral dos direitos do consumidor e de seus meios de pagamento depois da quitação de juros de mora ou de acordo com os credores. Outra medida, obriga, veja, olha o verbo aqui, obrigar, obriga bancos, financiadoras e empresas que vendem a prazo a informar ao consumidor o custo efetivo total, a taxa mensal efetiva de juros e os encargos por atraso. Tem que ficar muito claro o total de prestações e o direito de antecipar o pagamento da dívida ou parcelamento sem novos encargos. As ofertas de empréstimo ou de venda a prazo deverão informar ainda a soma total a pagar com e sem financiamento. Você
financia um veículo, por exemplo, né? O valor custa 100 mil, você dá X de entrada, fica mais um monte de parcela para pagar e só o valor total. Mesmo você fazendo a conta, fala, o veículo valia 100, estou pagando 300 mil reais no bem, não fica clara qual foi a taxa de juros que você pagou desse bem. E muitas pessoas são induzidas a achar que está fazendo um bom negócio, quando na verdade bastaria observar a taxa de juros que fora aplicada nessa transação. Então é muito importante essa clareza aqui nos contratos, com base agora em lei, nós temos a lei para isso. Mais uma medida, proíbe propagandas de empréstimo do tipo, abro aspas, sem consulta ao SPC, fecho aspas, ou sem avaliação da situação financeira do consumidor. É muito comum você dizer assim, olha, não vamos consultar o SPC ou o Serasa, né? O empréstimo será concedido de forma automática, apenas para induzir o consumidor a procurar essa instituição financeira e contratar empréstimos e com isso se endividar, pensando que vai encontrar alguma facilidade burocrática. Proíbe o assédio ou a pressão sobre consumidores para contratar o financiamento de produto, serviço ou crédito, principalmente em caso de idosos, olha aqui, idosos, analfabetos, doentes ou em estado de vulnerabilidade. E a palavra vulnerabilidade aqui empregada é ampla, vulnerabilidade financeira, vulnerabilidade porque você está em uma situação difícil, enfim, ela abarca uma amplitude enorme para que o operador jurídico analise o caso concreto. Então é muito importante observarmos aqui essa palavra vulnerabilidade que o cidadão se encontra quando for assediado na condição de consumidor para ser obrigado a contratar um serviço ou crédito. Permite que o consumidor informe a administradora do cartão de crédito, preste atenção aqui, administradora do cartão de crédito, com 10 dias de antecedência do vencimento da fatura sobre parcela que está em disputa com o fornecedor. Comprei um produto ou não efetuei a compra em um estabelecimento, mesmo assim, esse estabelecimento está debitando na fatura do meu cartão. Eu vou fazer uma reclamação de que eu não efetuei a compra ou discordo da transação, valores errados para mais, enfim, você está aqui em uma disputa, né, com o vendedor. Você vai informar isso para a operadora do seu cartão. Enquanto eu não resolver aqui a situação, não é para descontar do meu cartão. O valor não poderá ser cobrado enquanto não houver uma solução para a disputa. Conseguiram compreender essa parte? Vamos adiante. Renegociação. Conforme a lei, o juiz poderá, a pedido de consumidor superendividado, iniciar processo de repactuação das dívidas com a presença de todos os credores. Na audiência, o consumidor, você que me assiste agora, poderá apresentar plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos para a quitação, preservando o mínimo existencial. Olha, eu posso pagar isso, eu devo tanto, vou pagar tanto, é o que eu posso pagar. Caso contrário, eu vou passar por necessidade, mínimo existencial. Observaram? Um regulamento da lei vai definir a quantia mínima da renda do devedor que não poderá, veja aqui, não poderá ser usada para pagar as dívidas. Gente, uma lei de suma importância, muito importante, essa lei que já está em vigor. Se for fechado acordo com algum credor, né, a pessoa que você deve, o juiz validará o trato, né, fará a homologação do acordo, que poderá ser exigido no cartório de protesto, eficácia de título executivo. Ele valerá como título
executivo, valerá como um cheque, como uma sentença, enfim, ele terá eficácia, terá a validade de um título executivo. Devem constar do plano itens como suspensão de ações judiciais. Olha, eu fechei um acordo, suspende aquela ação que estava sendo movida contra mim em andamento e data a partir da qual o nome sairá dos cadastros negativos. Nós fechamos um acordo, então a ação judicial deve ser encerrada, meu nome tem que ser retirado do SPC e Serasa, para que vocês compreendam. Não podem fazer parte dessa negociação as dívidas com garantia real, como um carro. Garantia real, eu tenho uma dívida e dei uma garantia real, né? Qual que é a garantia real de um financiamento de veículo? O carro. Então, não há o que se falar aqui, né, nesse tipo de negociação. Não farão parte aqui, porque eu tenho uma garantia real. Se o banco não perde, o banco nunca perde. Por isso que, quando você faz um financiamento de veículo, que o banco começa a te cobrar, você manda ele catar coquinho, porque ele tem a garantia real, que é o bem, o que garante, né, a dívida. Os financiamentos imobiliários também não, os contratos de crédito rural, porque tem o imóvel, né? Eu financiei o imóvel é garantia real. Financiamentos imobiliários, os contratos de crédito rural e dívidas feitas sem a intenção de realizar o pagamento. Sobre os vetos, né? O que foi vetado aqui pelo presidente da República. A lei foi publicada na edição do Diário Oficial da União com 5 vetos. Ok? O veto, para que você entenda, já aparece aí na tela do seu dispositivo. Ocorre quando o presidente da República recusa totalmente ou em parte projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Para que o veto seja derrubado e o projeto se torne lei, são precisos os votos de 257 deputados e 41 senadores, né? Então, a metade aqui, mais um, a metade mais um dos componentes do Congresso Nacional, as 2 casas legislativas, leia Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Vocês já ouviram na imprensa, eu tenho certeza, o Congresso, o Senado, a Câmara derrubou o veto do presidente. É isso que acontece. Então, o presidente fala, não, esse artigo aqui eu não quero, é ruim para mim. Aí volta lá para a Casa Legislativa e fala, não, presidente, vai publicar desse jeito aqui e pronto. É assim que funciona, tá bom? Um dos pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro proibia propagandas de oferta de crédito ao consumidor do tipo sem juros, né? Sem acréscimo ou juros zero. Ele vetou. Neste tipo de operação, os juros costumam estar embutidos nas prestações. Então, não existe juros zero, não existe sem acréscimo. O que a pessoa faz é aumentar o valor do produto, ou seja, embutir ali os juros no meio do valor que você vai pagar, e você paga achando que não está pagando nada. É igual cartão, 3 vezes sem juros. Mentira, como o cartão vai vender alguma coisa para você sem juros? Está embutido ali no meio da prestação que você vai pagar, tá? Então, tudo que você paga tem juros, tem acréscimo, tem sim. Por quê? O cartão de crédito, o produto dele é o dinheiro, o produto dele é financeiro, não é palpável, você não pega no produto da operadora do cartão de crédito. Então, como que eles ganham? Eles ganham com juros, com acréscimo a mais do valor real do produto. Então, vai sim. Então, basicamente foi isso. Bolsonaro alegou, porém, que cabe ao mercado oferecer crédito nas modalidades, nos prazos e com os custos que entender adequados, com adaptação natural aos diversos tipos de tomadores. Tomadores, as pessoas que pegam empréstimos, idosos. Abro aspas. A lei não deve operar para vedar a oferta de crédito em condições específicas, desde que haja regularidade em sua concessão, fecho aspas, afirmou na mensagem de veto do presidente da República. Certamente o corpo jurídico dele deve ter elaborado. Não sei se o Congresso vai derrubar esse veto ou não, mas ele vetou porque ele disse, não, o mercado é quem deve ditar as regras, no meu sentir, e não uma lei disciplinar isso. Basicamente foi isso que ele disse. Também foi vetado o trecho que limitava os níveis da margem consignável,
né, o total que pode ser usado para pagar as parcelas, que seria de 5% do salário líquido para pagar dívidas com cartão de crédito e 30% para outros empréstimos consignados. Nós repercutimos isso aqui no canal. O projeto da lei do superendividamento, como vem sendo chamada, foi elaborado inicialmente por uma comissão de juristas criada pelo Senado. O texto da comissão foi, então, encaminhado pelo então presidente da Casa, José Sarney. Faz um tempinho já, lá em 2015. A proposta, o PL 3.515 de 2015, foi aprovada na Câmara dos Deputados em maio, com base em parecer do relator, o deputado Franco Cartafina, do PP de Minas Gerais. Eu te convido a inscrever-se neste canal, ativar o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado, avisada, todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes como esse que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixa o seu like, o seu joinha, clica nessa mãozinha abaixo do vídeo para o YouTube entender que neste canal nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, milhares de aposentados e pensionistas precisam saber dessa informação. Por isso, compartilhe este vídeo em suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram, enfim, para que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.